Hoje nós vamos ouvir o Senhor a respeito do crescimento espiritual. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esse momento tão gracioso, tão precioso, que nós estamos aqui juntos, cultuando ao Senhor. E nós assentamos aos teus pés como Maria para te ouvir. E nós oramos pedindo, Senhor, abra nossos ouvidos espirituais para ouvir. Nós não podemos fazer isso, só o Senhor faz isso. E eu peço isso por todos nós, que o Senhor tenha liberdade de falar a todos nós e edificar a todos nós. Em teu nome, Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 10. É um versículo conhecido por nós, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus Cristo veio para trazer vida à humanidade e vida à sua igreja. E essa vida com abundância. E a vida que ele veio dar não foi a vida que nós já tínhamos. A vida natural, a vida a vida corporal e a vida psique ou porchê, que é a vida da alma. Essa vida já estava comprometida, já estava destinada à condenação eterna. Tanto que em Efésios fala, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. A nossa vida natural estava morta, tanto a vida corporal como a vida da alma em delitos e pecado. Mas ele que tem a vida, nele estava a vida é a luz dos homens, ele nos trouxe essa vida e nos doou gratuitamente. Nós não pagamos um preço para ter essa vida foi dada por ele, graciosamente. E essa vida é a vida Zoe, é a vida eterna, é a vida incriada, é a vida do próprio Deus, é a própria vida de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura, você já tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu Ele porque Ele já te recebeu, você já o tem, então você tem essa vida. E o que cresce em você é essa vida. Na carne, a vida carnal, a vida corporal, a vida da alma, não pode manifestar essa vida por si mesmo. Carne é carne, sempre será carne. A carne não pode expressar a vida espiritual. Essa vida está no seu interior, está no seu espírito. É verdade que essa vida, ela precisa manifestar também na vida da alma, ela precisa transbordar para a alma. Na verdade, ela também precisa manifestar no seu corpo, no meu corpo, na nossa vida corporal, de modo que nosso andar seja o andar de Cristo, nosso falar seja o falar de Cristo, nosso olhar seja o olhar de Cristo, nosso ouvir seja o ouvir de Cristo, nosso tocar seja o tocar de Cristo. Enfim, é essa vida que é espiritual, é essa vida que tem que crescer em nós. Não que ela seja uma vida pequena. Nós somos, quando começamos, bebês espirituais, porque nós estamos começando. Essa vida não é bebê. Essa vida que está em nós é uma vida plena, é uma vida perfeita, é uma vida abundante, é uma vida completa. Então ele veio para nos dar vida Zoe, a vida dele. A vida dele está na igreja. A igreja existe porque a vida dele está nela. Nós podemos estar aqui como pessoas, igreja tem pessoas, mas se a vida dele não está dentro de nós, nós podemos fazer toda a liturgia que uma igreja faz, porém não somos igreja. Igreja é Cristo nas pessoas. Então essa vida precisa crescer. E essa vida que ele veio dar é vida abundante. Essa palavra abundante, no grego é perissós, quer dizer uma vida excelente. É uma vida extraordinária, é uma vida magnífica, é a própria vida de Deus, amada igreja. É uma vida que transcende, ela está acima de posição, de situação, de circunstância. A vida natural, ela não consegue estar acima, viver bem, viver abundantemente, viver de modo perfeito no meio de posição, de circunstância, situação. Ela tende a se comprometer, a ficar presa, a ficar vencida
Mas essa vida não, ela pode estar numa cadeia, como pode estar num cruzeiro, ela está acima da posição que ela está. Então você é uma nova criatura, você tem essa vida. Agora, como essa vida cresce? Como eu falei, eu quero repetir, não é na carne, não é na nossa vida natural. A carne sempre será carne. A carne ama e odeia. A carne perdoa e vinga. A carne é justa e injusta. A carne é santa e impura. A carne é fiel e infiel. Carne é carne. Quando Paulo disse, na minha carne não habita bem algum, ele não estava dizendo no sentido carnal, porque a carne dele tinha bondade. Toda carne humana tem bondade e tem maldade. Mas Paulo estava dizendo, na minha carne não habita bem algum no sentido espiritual. Porque a vida espiritual é uma vida substitutiva. É uma vida que está dentro de você, que não é sua. Foi te dada, mas está dentro de você. É você acordar todo dia ou acordar todo dia e saber, eu estou aqui, tenho uma vida natural, já tenho uma vida espiritual, porque primeiro veio o natural para depois vir o espiritual. Tenho uma vida espiritual, sou importante, tenho valor, ele veio para morrer por mim, ele veio morar em mim, ele voltará para me buscar. Mas há alguém mais importante dentro de mim. E esse alguém é o próprio Deus. Eu vivo num corpo mortal, nunca deixarei de ser humano, mas eu carrego em mim a natureza divina. Eu tenho Deus dentro de mim, Deus tabernacula em mim, Deus tabernacula na igreja, Deus está presente na igreja. Amém, meus irmãos? Então essa vida já é nossa. Nós já estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Vamos dizer bem alto, aquele que está em Cristo é nova criatura. E por estarmos em Cristo, já é fato consumado. Escute com atenção. Não vai acontecer um dia, já aconteceu. Você já foi crucificado, você já foi sepultado, você já foi ressuscitado e você está assentado em Cristo nas regiões celestiais. Você está aqui hoje em São José dos Campos, mas você também está assentado nas regiões celestiais, acima de principado, de potestade, de todo o nome que se nomeia neste mundo e em outros mundos. Então, meus irmãos, isso é estar em Cristo. Agora, a outra questão é Cristo em nós, é Ele crescer. Não é você que ama, é Cristo que ama através de você, se você é espiritual. Não é você que perdoa, é Cristo que perdoa através de você, porque você tem Cristo em você. Não é você que é santo, é Cristo que é santo em você. Você na carne, eu na carne, vamos ser santo e vamos ser imundo. Não é você que é justo. A igreja é justa porque o justo está nela. A igreja é luz porque a luz está nela. A igreja é verdade porque a verdade está nela. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o Cristo cresceu, Cristo em nós. Como Paulo disse aos Gálatas, filhinhos, porque, de novo, ele teve vários momentos. Ele repetiu, de novo, eu sinto as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Cristo formado é isso, fluir do Espírito, para a alma, mente, emoção, vontade, para o corpo. É o Cristo transbordar. E o Cristo em você, sabe quem é? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e Cristo é a mesma pessoa. Há um só Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma só pessoa. Amém, meus irmãos? Vamos ver de modo prático como essa vida cresce. Ela já é perfeita, madura, mas cresce em nós, né? Como João Batista falou, que ele cresça, né? Lá no original ele tem que crescer. E eu tenho que diminuir, é obrigação. A vida espiritual é ele, não é nós. Então, como essa vida cresce? Ela cresce pela comunhão. Vamos dizer bem forte junto? Pela comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. A sua comunhão individual com Deus, a nossa comunhão corporativa, quando reunimos com Deus, é importante. O Senhor é o Espírito, onde Ele está, a liberdade. E nós, contemplando Ele como no espelho, somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Quanto mais comunhão com Deus que vive dentro de nós,
Quando eu digo isso, não é apenas orar, ler a Bíblia. Isso nós fazemos e devemos fazer. Temos nosso devocional. Não importa o tempo. É a consciência, Deus está. Eu levanto, Deus está. Eu ando, Deus está. Eu almoço, Deus está. Eu trabalho, Deus está. Eu divirto, Deus está. Em todo momento Ele está. Ele não nos deixa. E para mim é difícil, e para você é difícil. Nós nos distraímos muito e queremos viver pela vida natural, pela vida corporal. É difícil, mas é possível. E quanto mais essa consciência, essa comunhão, a vida dele cresce. Então é importante você ter comunhão individual com ele, comunhão aqui. Os pastores têm um desafio, além das reuniões normais, vai ter umas novas reuniões. Participe, os grupos pequenos. E essa comunhão não é apenas a comunhão de um culto, meus irmãos, seja na célula, seja aqui. Essa comunhão também é conversando. O que diz? Não embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é isso mesmo? Falando entre vós com salmos. Salmos é doutrina de Cristo, é palavra de Deus. Então, se eu sento com você hoje, após o culto, para comer alguma coisa, e se me convidar, eu vou, viu, pastor Marcelo? Sem problema. Né? Está fechado. Então, se eu sento para conversar com você sobre futebol, sobre política, sobre família, sobre filho, sobre netos, eu já tenho 2 netas, é gostoso, mas isso vai edificar? Sim, mas vai edificar a carne. Agora, a gente tem que aprender a ter comunhão também com as coisas espirituais. Se eu sento com você e começo a falar das coisas de Deus, você fala das coisas de Deus para mim, sabe o que é isso? Vai trazer edificação, crescimento da vida de Cristo em nós. Todos aqui já tiveram essa experiência de sentar com outro irmão e falar das coisas de Deus. Você vai falando, quer falar mais. A vida cresce na comunhão. Amém, meus irmãos? Uma outra verdade que a vida cresce é através da ajuda dos ministérios. Os ministérios Deus deu. Não foi eles que conquistaram e concedeu. Foi dado gratuitamente. E Deus deu 5, assim, que são as funções e os dons mais importantes para a edificação da igreja, para nos levar à unidade da fé, porque a unidade do Espírito nós já temos. Devemos mantê-la no vínculo da paz. Para nos levar à estatura e à medida do varão perfeito, a estatura de Cristo. Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para nosso crescimento espiritual. Então é importante nós reunirmos, porque os ministérios estão presentes na igreja. Às vezes eles nem têm título. Eu estou olhando para esse amado aqui, irmão aqui, esse ancião, né? Esse irmão precioso aqui, eu estou olhando para ele, né? Esse irmão, o senhor tem o título de pastor? Tem título de pastor ele não? Não, né? Mas o pastor está dentro dele. Eu estou olhando para esse outro irmão aqui, você tem título de profeta? Mas o profeta está dentro de você. Às vezes você pode, no momento, liberar uma palavra de edificação, de exortação, de consolação para alguém. E aquele outro amado ali vai liberar uma palavra de aconselhamento, de apacentamento, de pastoreio. Alguém que precisa que as suas lágrimas sejam enxugadas. E quem enxuga as lágrimas é só um só, é o Cordeiro de Deus, é o nosso pastor. Então, os ministérios estão aqui, meus irmãos. É claro que tem alguns que já têm o título. A unção é a mesma em todos que aqui estão. A diferença está na experiência e no depósito. Mas a unção que está em mim está em você. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, essa ajuda, não deixe de congregar. Valorize criança. O Senhor não usou uma criança para falar lá com o general Naamã? Não foi? Ah, se o meu Senhor estivesse na terra de Israel, o profeta o curaria da lepra. Que foi palavra de Deus. Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o Rema. Está claro isso? Então, os ministérios nos ajudam no crescimento espiritual. Outra verdade preciosa é seguir a verdade. Seguir a Jesus Cristo. Lá em Efésios 4,15 diz, seguir a verdade em amor, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja tem que seguir a um só, a verdade. E segue em amor.
E sabe quem que é amor? É a própria pessoa de Deus, o Espírito Santo. Deus derramou o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus está dentro de você, o próprio Deus. E você e eu devemos seguir a verdade por Ele, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo glorifica o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos faz lembrar e nos traz sempre as palavras de Jesus Cristo para nós. Nós precisamos seguir a verdade, a Jesus. E a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a tendência nossa, na nossa vida carnal, natural, né, é olhar para o homem e seguir o homem. Nós seguimos não o homem, mas nós seguimos o Cristo que está no homem. Isso é diferente, vou repetir. Nós não seguimos a homens, nós seguimos ao Cristo que está no homem. Vou dizer algo mais delicado, talvez, espero que não te assuste. Nós não seguimos ao Espírito Santo. Se nós o fizermos, nós vamos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, pastor. Sim, é Deus como Pai, como é o Filho. Mas você não vê essa doutrina bíblica, você não vê essa doutrina nem no Velho nem no Novo Testamento. O Espírito Santo no Velho Testamento levava os homens a seguir a palavra que eles esperavam o Messias. O Espírito Santo nos leva a seguir a Jesus Cristo. O Espírito Santo sabe que ele não é o noivo é Jesus Cristo. Ele vai nos preparar, vai nos limpando dia a dia para nos apresentar ao noivo para as bodas dos cordeiros como uma noiva trajada de linho finíssimo, gloriosa, sem mancha. É como a figura de Abraão, que é o pai, de Isaac, que é Cristo, do servo, que é o Espírito Santo, que vai buscar a Rebeca, que é a figura da igreja. O Espírito Santo só volta, ele nos selou, está conosco, só no momento que Jesus Cristo vem para as bodas do Cordeiro. Então nós seguimos a Jesus Cristo. Se você seguir a Jesus Cristo, não a homens, não ao Espírito Santo, você vai ver que o crescimento de Cristo vai manifestando mais e mais no seu corpo mortal. Uma outra verdade muito importante também é servir a Deus. Nós não somos servos de homens nenhum. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, acerca do Filho de Deus, ao qual Deus prometeu. Nós não servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Você vê no Velho Testamento, Jesus Cristo é mostrado como servo de Deus. Jesus Cristo veio na terra e ele não servia as pessoas. Se você estudar os evangelhos com muito cuidado, você nunca vai ver Jesus servindo as pessoas. Você vai ver Jesus servindo a Deus. Por isso, com essa vida que ele servia a Deus, ele servia as pessoas com excelência. Ninguém serviu a humanidade como Jesus serviu. E continua servindo, porque ele continua servindo através das nossas vidas. Então, nós somos servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Muitos, infelizmente, eu falo, não é só pastor. A gente pode jogar isso para o lado do pastor, que está na frente, né? Está servindo. Mas todos nós somos servos. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, seja você patrão, seja você empregado, você está servindo como patrão, você está servindo como empregado. Na igreja, todos nós estamos servindo, não é mesmo, pastor? Então não é só o pastor, todos. Tudo que fizer, fazei como se fosse para o Senhor, e não como se fosse para os homens, porque do Senhor você já tem recompensa. Se eu começar a servir a vocês, sabe o que vai acontecer? A minha carne é tentada a ser seletiva. A minha carne é tentada a fazer acepção de pessoas. Eu vou querer retribuição de vocês. Eu vou querer a admiração de vocês.
Eu vou querer a honra de vocês, a recompensa de vocês. E quando vocês não me derem, eu vou correr o risco de ficar me sentindo decepcionado com você, com Deus. Eu servi tanto aquela pessoa e ela está fazendo isso comigo. Nós não somos servos de homens, nós somos servos de Deus. E servimos a Deus não é com a carne, nós servimos a Deus com a vida de Cristo que está em nós. E essa vida, lá nos 4 evangelhos, serviu com excelência o povo de Israel, continua servindo com excelência em São José dos Campos, a todas as pessoas, dentro da igreja e fora da igreja. Porque essa vida serve com perfeição. Então, nós somos servos de Deus com a vida de Cristo. Amém, meus irmãos? Uma outra verdade, as circunstâncias. As circunstâncias é para crescermos. Benditas são as circunstâncias. Mas na minha carne, eu falo como você. Malditas são as minhas circunstâncias ruins. Ó Deus, quando vai passar esse tempo ruim? Essa é a nossa vida carnal. Mas na vida espiritual, a vida espiritual vê as circunstâncias como benditas. Por quê? Sabendo isso, que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, você ama a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vivo não para a minha vontade, para o meu plano, para o meu propósito. Eu não tenho mais vontade, espiritualmente não, eu tenho na carne. A minha vontade no espiritual é a vontade de Deus. O meu propósito espiritual é o propósito de Deus, assim é o seu. Na carne nós temos sonhos, né? Queremos realizar nossos sonhos, mas na vida espiritual nós temos os sonhos de Deus. Na vida espiritual nós temos os planos de Deus. Na vida espiritual nós temos o caminho de Deus, nós não temos caminho. Vocês estão entendendo? Então todas as coisas é para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, é verdade que a luz amarela acendeu. Porque se eu inclino para a carne, quando está tudo bem, não tem nem como mais melhorar, está muito bom, eu corro o risco de me ensoberbecer, de olhar para vocês de modo diferente, de achar que eu mereço, isso é mérito próprio. E se está tudo mal, se eu me inclino para a carne, eu vou murmurar, eu vou reclamar de Deus, eu corro o risco de afastar da igreja, eu corro o risco de falar coisas imprudentes, indevidas. Vocês estão entendendo? A luz amarela acende na circunstância, sejam boas, sejam más. E eu quero te garantir uma coisa, noite e dia sempre vai existir na sua vida enquanto você estiver na terra. Bênção e tribulação sempre vai acontecer na sua vida enquanto você estiver na terra. Você quer só bênção, só paz? É o céu. Na terra tem tribulação. Nesse mundo tem. Você quer só coisa mal? Eu não vou dizer que isso é para você, porque você já está em Cristo. Mas quem só quer o mal tem que ir para o inferno. Porque aqui na terra tem coisas boas também. Falar que aqui só tem coisa ruim é uma pessoa que não está lúcida, não está consciente. Tem muita coisa boa acontecendo na terra, no mundo. Apesar que o mundo jaz no maligno. Apesar que o mundo é oponente a Deus. Apesar que o mundo, desde sua origem, lá com Nimrod, o primeiro anticristo, até o retorno de Jesus, até o último anticristo, sempre vai se opor a Deus, ao seu reino, à sua igreja. Agora, meus irmãos, quando a bênção acontece e quando a tribulação acontece, a luz amarela acendeu. Se nós inclinamos para o Espírito, para a vida espiritual que nós temos, a vida de Cristo, nós vamos ter na bênção a simplicidade, a pureza devida a Cristo. Nós vamos andar como Ele andou, porque é Ele andando em nós. A humildade, a mansidão, né? Nós não vamos ser diferente. Nós vamos o quê? Manifestar Ele. Não é você. Deixa eu repetir isso, não sou eu. Você vai conseguir, você vai frutificar, você vai ser uma bênção. Seu ministério é uma bênção, seu casamento é uma bênção, sua família é uma bênção. É com essas duas palavras na vida espiritual, em Cristo. Você é frutífero em Cristo. Seu casamento é bendito em Cristo.
Se não tem essas duas palavras, é humanismo, é carne, é religião. E nós não somos assim. Nós somos cristãos, pequenos Cristo, ungidos, consagrados. Porque nós não somos por nós, porque o consagrado vive em nós, o ungido vive em nós. O Cristo está dentro de nós. Então a circunstância é para crescer. Lembra de Paulo, irmãos? Que coisa linda. Lá em Filipos, alegrai-vos sempre no Senhor. Estava preso. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Espírito transbordava nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não estava sendo hipócrita. Ele sabia que na carne ele ficava preocupado, ansioso. Todos nós ficamos. Isso é a carne humana. Mas quando ele falou isso, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e corações. Ele estava dizendo, não era da vida carnal. Não andar ansioso não é na vida carnal. É a vida de Cristo. Cristo não pode ficar ansioso, irmãos. Se Cristo ficar ansioso, preocupado, ele não é Deus. O Deus que está dentro de nós não está preocupado. Ele criou Lúcifer sabendo que Lúcifer cairia e faria o que fez. E está fazendo. Mas ele não ficou roendo as unhas porque ele criou Lúcifer e aconteceu o que aconteceu. Ele criou um homem e aconteceu o que aconteceu. Ele não ficou ansioso, preocupado, porque ele é Deus. Amada igreja, escute com atenção. Tem alguém dentro de nós que não pode ficar ansioso, que está alegre, sempre alegre. E lá, Paulo preso, ele escreve isso para nós. Lá, a guarda pretoriana de César converte. Olha o bem acontecendo. Lá, ele escreve cartas. Está na sua Bíblia aí, está aqui. Estou usando o iPad, está aqui. Ó. Ele nem imaginava que chegaria em São José. Que existia São José. Ou que existiria São José. Não aconteceu bem? Mas o maior bem, irmão, sabe qual foi? Não sou mais eu que vivo. Logo não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A vida que eu estou vivendo agora nessa carne, nesse corpo, eu estou vivendo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo transbordou nele, ao ponto de levar lenços, levar aventais, pôr no corpo dele e levar os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. Sabe o que é isso? É a vida de Cristo, irmãos. Então as circunstâncias são benditas para que Cristo cresça em nós. E por fim, tornar-se ao Senhor. É importante nós, todos os dias, tornarmos para Deus. Nós podemos estar tendo comunhão, podemos ter atividades, podemos estar nas reuniões, mas corremos o risco de não estarmos tornando para Deus. Estarmos correndo para todas essas coisas e não tornarmos para Deus. Abre comigo em Zacarias capítulo 1. Versículo 3. Vocês vão projetar aqui? Sim? Vai projetar ou não? Não, se não vai... Ah lá, projetou. Olha bem para aquele versículo, irmãos. Zacarias foi um profeta novo que foi da primeira leva, lá da Babilônia para Jerusalém para reconstruir o templo. Ele, Zorobabel, Ageu, Josué. Olha naquele versículo, irmãos, olha com bastante atenção. Quantas vezes está a palavra Senhor dos Exércitos? Em um versículo. Deus não foi exagerado. Deus está dando uma ênfase ali. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quem que é o Senhor? É aquele que disse para os discípulos, quando ele vem andando sobre as águas, esse cara assustado, um fantasma. Ele disse, sou eu. É a mesma palavra lá do Senhor. É a mesma palavra lá dita para Moisés. Eu sou. É a mesma que Jesus disse para os judeus. Antes de Abraão eu já existia. Você não tem nem 50 anos. Eu sou.
Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador, eu sou o Redentor, eu sou a paz, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou o provedor, eu sou a justiça. É Ele. Senhor dos exércitos. Você está vendo que a palavra está no plural? Não está exército, mas está exércitos. Você está vendo que está no plural? Quer dizer que ele tem o quê? Mais do que um exército. Concorda comigo? Sim ou não? Ou está errado ali? Ele tem exércitos. Agora, se ele tem exércitos, o céu está povoado, tem exército no céu, tem na terra. Eu não sei, irmãos, eu não vou nem entrar nessa questão, mas o cientista diz que tem milhões de lugares aí, não tem? E se um dia a gente chegar lá e tiver outros lugares? Não sei. Lá fala Senhor dos exércitos. Agora, um Senhor autossuficiente desse está dando uma ênfase para umas 3.000 pessoas que voltaram para reedificar o templo. Olha o que ele diz. Tornai-vos para mim. Diz o Senhor dos exércitos novamente. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o que Deus queria. Em outras palavras, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Edificar o templo era a vontade de Deus. Eles não estavam fazendo nada de errado. Depois veio a segunda leva com Esdras, um sacerdote escriba, embelezou o templo, trouxe a palavra para o templo. Depois veio Neemias, a terceira leva, são chamados de remanescentes. E eles reconstruíram as muralhas, reconstruíram a cidade de Jerusalém. Se você ver esse capítulo 1 mais embaixo, eles também edificaram cidades, não só Jerusalém, porque foi destruído. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Nós estamos aqui em São José fazendo a vontade de Deus. Está reunido, está na célula, projeto que os irmãos deram os avisos aí, projeto fora das quatro paredes, tudo isso, projeto social, evangelização, estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Só que muitas vezes Deus está chamando a nossa atenção. Tornem-se para mim. Eles construíram Jerusalém, meus irmãos. A cidade estava destruída praticamente. Eles construíram porque precisava, era a vontade de Deus, porque o rei, o Messias entraria nela. Eles reconstruíram também Belém, porque o Messias nasceria nela. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas Deus enfatiza isso. Ele não precisa de nós. Mas Ele está dizendo para nós também hoje à noite, tornem-se para mim. Nós podemos estar fazendo muitas coisas para Deus e não voltando para Deus. Fazendo o que é vontade dEle. Eles precisavam construir Nazaré, uma pequena aldeia, meus irmãos. Porque ele cresceria em Nazaré e seria chamado pelos profetas de O Nazareno, para cumprir as profecias dos profetas. Mas você vai no Velho Testamento, você não encontra essa profecia. Em lugar nenhum, de Gênesis a Malaquias. Mas nas entrelinhas você encontra. Porque Nazaré, com a palavra renovo, é a mesma palavra. Então você vai ver Isaías, um profeta, 11, e você vai ver Zacarias, falando do renovo. E Nazaré que passou a ser até desprezada pelos israelitas, pelos judeus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael falou. Aquela terra era uma terra calcária, meus irmãos, que não dava fruto nenhum. O que plantava não nascia, não crescia, não frutificava. Mas em Nazaré, frutificou a única verdadeira comida e bebida para Israel e para a humanidade.
Jesus é a videira verdadeira e o pão da vida. Aquela terra, meus irmãos, por ser calcária, prestava para uma coisa, para pavimentar e fazer estrada. Eles usaram aquela terra para fazer estrada. Em Nazaré cresceu o único caminho que leva o homem de volta para Deus. Então, meus irmãos, todos eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas eles se perderam, sabem o quê? Construir o templo se tornou um fim. Construir cidades se tornou um fim. Esse é o perigo. Tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, são meios para levar ao fim de todas as coisas, que é Cristo. O ministério não é o nosso fim. A obra não é o nosso fim. A igreja não é o nosso fim. Os dons não são os nossos fins. Tudo são meios para levar cada vez mais o Cristo ser manifestado, coroado e exaltado em nossas vidas. Vocês estão entendendo? Isso aconteceu com a igreja de Efésios. Você vê em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro ali? O primeiro quer dizer, vocês abandonaram o melhor. O melhor não é a vontade dele, que nós estamos fazendo. O melhor é ele. O melhor não são as virtudes que emanam dele. Porque o ministério que nós temos é dele. Os dons que nós temos é dele. A obra que nós fazemos é dele. Porque a igreja não tem palavra. A palavra é de Cristo na igreja. A igreja não tem obra. A obra é de Cristo na igreja. A igreja não tem vida própria. A vida é a vida de Cristo na igreja. Então, meus irmãos, todas as virtudes que emanam dele tomou o lugar do melhor, que é ele. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Aqui nesse livro, irmãos, eu vou terminar. Você vê no capítulo 6 o fim de todas as coisas. Josué, Deus fala para trazer coroas. Deixa eu ler com vocês, Josué capítulo 6. Abre aí. Josué não, Malaquias. O mesmo livro, Malaquias capítulo 6. Zacarias, desculpa, obrigado, pastor Marcelo. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, presta atenção, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeças de Josué. Isso aqui é um tipo de Jesus Cristo, irmão. É uma figura. Olha, uma coroa, não uma coroa, várias coroas na cabeça de Josué, filho de Josadaque. Olha o que ele é, o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem. Lembra de Pilatos falando para Jesus, para os judeus? Eis aqui o homem. Pilatos falou isso. E aqui o profeta fala, eis aqui o homem. Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ou Nazareno. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Só ele que edifica. E edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E será revestido de glória e assentar-se-á no seu trono, porque ele é rei. E dominará e será sacerdote no seu trono. Ele é rei e sacerdote. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Vocês entenderam, irmãos? O fim não era as cidades, não era o templo. O fim era a coroação do Messias. Ele vai voltar, irmãos. Mas antes dele voltar, ele tem que ser coroado em nós, como sacerdote e rei que ele é.
Esse é o crescimento espiritual. É Ele manifestado. A vida cristã é uma vida substitutiva. É alguém que está em nós e manifesta em nosso corpo mortal. Ele vai ser coroado um dia, no céu já foi, ele já recebeu. Vocês leem Apocalipse 5, vocês sabem. Mas vai ser na terra e vai ser em todo o universo. Eis aí o homem, o sumo sacerdote, o rei que edificou o seu templo. Ele é o próprio templo, individual, destrói esse templo, em 3 dias eu levantarei. Mas foi 46 anos. Não, ele é o templo vivo. Aquele é estático. O templo de Deus é vivo, move. Ele é o templo corporativo. Ele está em São José, está em São Paulo, está no Brasil, está nas nações, está movendo para todos os lugares esse templo vivo. Porque ele é o templo, ele está edificando. Então, irmãos, ele precisa ser coroado na sua vida. Como sacerdote que ele é. Você não é o sacerdote, ele é o sacerdote. Você não é o rei, ele é o rei. Nós reinamos em vida por meio de um só. Paulo diz isso em Romanos 5. Por meio de um só, Jesus Cristo. Que ele seja coroado como rei sacerdote na vida do pastor Marcelo, na vida da pastora Adriana, na vida das lindas filhas, lindos genros e a netinha Olívia, na vida de vocês todos, na vida dos seus familiares, na igreja dele em São José, na igreja dele no Brasil. Eis aí o homem, ele está aqui. O mesmo Jesus que você lê nos evangelhos, nos 4, é o mesmo que está dentro de você todos os dias, se você é uma nova criatura. Essa vida precisa crescer. Pai, obrigado pela tua palavra. Quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está falando conosco. Eu sou um vaso que estou sendo usado. A palavra é o Senhor. O Senhor que é a palavra. Que a igreja aqui, Senhor, se torne para o Senhor todos os dias. Que vive em comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, na vida de Cristo. Que esteja recebendo dos ministérios, que siga a verdade, que sirva ao Senhor, na vida do Senhor. Só podemos te servir na vida de Cristo, Senhor. E vamos servir ao Senhor e servir as pessoas com excelência. Que possamos ver que as circunstâncias faz bem. O Senhor está trabalhando nelas para que Cristo seja manifestado. E que nós tornemos para o Senhor. Que nós não levantemos bezerros, Senhor. Que nós não paremos nenhum acampamento e fiquemos lá. Façamos de ministério, de obra, da vontade do Senhor um fim. Da igreja, não. Que possamos ver que tudo é meio e precisamos tornar-se para o Senhor. Para que aconteça a manifestação do Cristo, que é o fim de todas as coisas. Muito obrigado, eu te adoro, te agradeço por ter estado aqui com meus irmãos de São José. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.